Deus, te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela oportunidade que temos de estar aqui. E pedimos que esse tempo seja um tempo bom, um tempo produtivo, de pensar na tua palavra, de meditar na tua santa verdade, que possamos crescer em conhecimento e graça perante o Senhor, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, hoje, então, dando sequência, né, aí nos nossos estudos, nós, nas últimas 2 semanas, pensamos no plano da salvação, e hoje vai ser mais para nós nos aprofundarmos em alguns pontos, né, que a gente já tocou, pensando especificamente nos 5 pontos do calvinismo. E só para contextualizar os irmãos, né, antes da gente entrar no material propriamente dito, né? Quando a gente fala de calvinismo, né, nós estamos falando de um sistema de doutrinas que é muito mais complexo, né? Então, quando a gente fala de calvinismo, a gente não pensa somente na área da soterologia, que é o foco desse estudo de hoje, né? Então, eu não estou pensando somente na questão da doutrina da salvação. A doutrina calvinista, como um todo, ela abrange várias áreas da formação do pensamento, né? Tanto que, por exemplo, um bom exemplo disso é se você pegar o próprio símbolo de fé da nossa igreja, né? A Confissão de Fé de Westminster, né? Ou os breves catecismos, que inclusive a gente estuda aqui na igreja às quintas-feiras. Eles são sistemas de exposições da doutrina calvinista e não toca somente na questão de salvação, né? Toca na questão política, toca na questão da visão da Bíblia, questão de questões familiares, né? Estrutura familiar, estrutura social. Geralmente, a grande polêmica, e por que que se fala tanto de calvinismo na questão da doutrina da salvação, é basicamente por conta desses 5 pontos que nós vamos ver hoje. Por isso que geralmente as pessoas reduzem calvinismo à salvação por eleição, ou, né, enfim, né? A gente já pensou um pouco sobre isso. Mas entendam que calvinismo não é só isso, né? Por mais que existam algumas tentativas de reduzir calvinismo a isso. Talvez, na minha opinião, né? E vocês não são obrigados a concordar comigo, né? Mas talvez um dos melhores materiais que mostrem na prática, não apenas na questão da doutrina da soterologia, né? Mas o que significa ter um modo de pensar calvinista. Tem tanto um livro mais antigo que chama Calvinismo mesmo, do Abraham Kuyper, que ele, apesar de ter produzido muitos materiais teológicos, ele era primeiro-ministro da Holanda, né? Ele não era teólogo, mas ele era bem apaixonado por teologia, né? O Abraham Kuyper, é bem um livro bem curtinho, é só um livreto, na verdade. Ele faz uma série de palestras que ele copia e forma um livro. Tem também um livro de cartas a um jovem calvinista. O autor ele é publicado pela Fiel. Agora eu esqueci o nome do autor. Mas só se vocês pesquisarem aí, jovens, cartas a um jovem calvinista, da editora Fiel, que vocês vão achar aí, certeza, o livro. Então, esses são bons livros para vocês entenderem o que é um sistema de pensamento calvinista, né? Não apenas a doutrina da salvação. Hoje, o nosso foco é a doutrina da salvação, continuando na sequência que nós viemos nos últimos estudos, ok? Então, fica essas indicações, caso vocês queiram se aprofundar, com certeza vai ser muito positivo, tá bom? Pensando agora no texto, né? No material de hoje. Vocês tiveram alguma dúvida que não vai ser tratada nas perguntas? Alguma questão? Não? Ok. Então a gente vai caminhar aqui nas perguntas e à medida que a gente for desenvolvendo aí, a gente vai pontuando aquilo que for necessário, né? Ok. Pergunta número 1 aí. Qual foi a tradição que influenciou os remonstrantes? Eu tenho lutas. Tá. Então pode falar, meu irmão. Fora, meu irmão. Fora do. Quando tá fora jurisdição condicional,
tem um trecho aqui que eu não consegui compreender este fato. Eu também não é conhecimento prévio de Deus de que tais pessoas vão receber Jesus como Salvador, que legou o Criador a escolher para a salvação. Pelo contrário, é a escolha feita por Deus que leva as pessoas, É, em vez de vir de seus pecados, é para Salvador. essa frase que a irmã não entender. É porque é em contraste. Quando chegar na 6, eu vou explicar. Eu explico melhor, tá? É que aí eu vou falar só de eleição em condições. Mas essa questão de conhecimento prévio tem a ver com a visão arminiana sobre o entendimento da eleição, entendeu? Mas a gente vai. Quando chegar na 6, eu abordo melhor essa questão, tá bom? Ok. Então aí. Tá. Não, eu vou explicar melhor. E alguém quer responder a um aí? Eu vou começar a falar por nome, vocês. Agora depois até abriu o Eze. As tradições humanistas, né? Se lembrem que quando surge, na verdade, todo o período da Reforma Protestante, né? Se lembrem que até ali, o século XVI, quando a gente pensa em cristianismo, nós tínhamos um movimento muito homogêneo da Igreja Católica, né? Apesar de já tinha uma divisão na Igreja Católica, né? Nós tínhamos Igreja Oriental, Igreja Ocidental, né? Que passou pela divisão lá no século XI, já tinha um grande cisma. Nós tínhamos alguns movimentos de menor importância ali no norte da África, mas via de regra, a grande igreja do Ocidente era a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E acontece a Reforma Protestante, e a partir da Reforma Protestante, o que nós observamos é uma quebra nessa hegemonia. Então, não apenas os movimentos que surgiram a partir da reforma proposta por Lutero, né, que vem o luteranismo, vem o anglicanismo, né, na região ali da Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade, vem o calvinismo, né, proposto ali basicamente por João Calvino, né, a Guilherme Farel, depois John Knox leva ele para a Escócia. Nós vamos ter a Igreja Reformada Holandesa, nós vamos ter esses movimentos, mas a grande tendência é que a igreja ela foi se segmentando. Então nós vamos ter, depois nós vamos ter os movimentos anabatistas, né? Nós vamos ter os metodistas, né? Wesleyanos, enfim. E o que começou a acontecer é que boa parte dessas divisões começaram a receber muitas influências filosóficas. Então a gente está lá no final do século XVI, século XVII, cresce com essa quebra da hegemonia da igreja e a liberdade de pensamento que o protestantismo possibilitou, surgiu uma tendência humanista. Qual que era o grande ponto da tendência humanista? Uma hipervalorização do homem. Foi uma reação extrema, né? Quando a gente olha para a Idade Média, uma das grandes características era exatamente esse controle da igreja no modo de pensar e uma dedicação quase que exclusiva na produção acadêmica na figura divina. Então, o que você tinha de produção acadêmica era basicamente produção teológica, né? Com algumas raras exceções, algumas variações. Quando quebra com o movimento protestante, as pessoas começam a cair no outro extremo, né? Então, nessa prisão de Deus, né? Vamos assim colocar, que as pessoas começam a pensar sem Deus, né? Então a gente não precisa mais da igreja, de princípios religiosos para entender a realidade. E é basicamente o que vai dar surgimento ao humanismo, né? E a gente sabe onde isso vai desencadear no secularismo, né? Enfim, né? No progressismo, que até hoje a gente ainda colhe os frutos disso nos nossos dias, né? Essa reação extrema em aversão. Teve movimentos mais comedidos, e o humanismo, de certa forma, entrou no pensamento teológico. Então, qual que é uma das grandes características da remonstrância, né, esse movimento, né? Então, basicamente, no início da igreja, a tendência de pensamento era uma tendência mais reformada, né? A entrada do pensamento humanista no pensamento teológico fez com que houvesse uma valorização maior do homem em relação àquilo que a teologia afirmava.
Então, nós vamos ver que os movimentos humanistas na teologia, geralmente eles colocam um foco mais no homem, né? Não, eles não ignoram a existência de Deus, certo? A tendência humanista na teologia não necessariamente vai, no primeiro momento, não vai ignorar a existência de Deus. Quando a gente fala de uma teologia que ignora Deus, a gente está falando de liberalismo teológico. Isso vai ser só lá no século XIX. Então, isso vai chegar em algum momento nessa realidade, mas aqui a gente está lá no século XVI, século XVII. Então, eu não estou falando de liberalismo teológico. Então, ainda tinha um certo apreço teológico, ainda tinha um zelo pela palavra, né? A figura de Deus ainda ocupava um lugar central. Só que quando a gente pensa nas doutrinas relacionadas ao homem, houve uma visão mais positiva do homem, certo? Então, basicamente, o que influenciou o pensamento da remonstrância foi essa tradição, de uma visão mais positiva, mais capaz do homem, né? Que até aquele momento não havia existido, mas questões filosóficas levaram o movimento nessa direção, certo? E o que aconteceu? Esse movimento de remonstrância, ou os remonstrantes, né? Que foi um movimento que nasceu basicamente ali na Holanda, né? O grande epicentro da remonstrância, os Países Baixos, né? Como um todo, né? Holanda, a Bélgica, né? Aquela região ali, né? Que é hoje, o que resta dessa igreja da época, né? É a Igreja Reformada Holandesa, né? Basicamente nesse meio que nasce essa tendência, esse movimento. Então, qual que era o objetivo da remonstrância? Quebrar com porque a Igreja Reformada Holandesa era uma igreja de tradição calvinista. Original, ainda hoje ela é liberal, né? Então o problema dela virou outro agora, né? Mas a princípio, ali no século XVI, XVII, ela era uma igreja de orientação calvinista. Alguns ministros, influenciados por essa nova tendência de pensamento humanista, fizeram entrar no meio da igreja e no meio da teologia essa nova maneira de entender o pensamento teológico. A isso se dá o nome de movimento remonstrante, né? O principal proponente, só ver se eu não estou pulando uma etapa aqui, não. O principal proponente desse movimento foi Jacob Arminio, né? O Jacó Arminio, enfim, né? A gente conhece ele basicamente como Arminio. Por isso que nós damos o nome de arminianismo a esse modo de pensar, né? Então, Jacob Arminio foi o principal proponente, né? Ele mesmo não chegou a desenvolver completamente, mas ele foi o principal proponente. E os discípulos de Jacob Arminio desenvolveram a base do que futuramente veio a ser conhecido como arminianismo, certo? E aí nós vamos ter uma reação da igreja holandesa a esse movimento, que é basicamente, né, o movimento da remonstrância, que é o que a pergunta 2 nos mostra, né? Porque os 5 pontos do calvinismo foram elaborados, aí eu ainda furei o trem. E quem foram seus proponentes? Eu dei a resposta já para vocês. Só depois que eu coloquei Sírios supridores. Não, é isso mesmo. Os proponentes dos 5 pontos calvinistas foi o símbolo de Dort. Simples, né? Isso. E ocorreu porque tinha muita discordância. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que acontece? Com o crescimento desses ministros influenciados pelo pensamento arminiano, houve uma reação da igreja, né? A gente vai ver isso mais para frente, acho que é o estudo 8, mas as igrejas reformadas, via de regra, elas têm uma administração episcopal, não? Uma administração conciliar, né? Então, porque a nossa igreja tem esse sistema de governo, né? Então nós temos os conselhos, os presbitérios, os sínodos, né? E o Supremo Concílio, no caso da Igreja Cristã do Brasil. Então, quando você tem uma reunião de líderes da igreja, e no caso da igreja holandesa,
O sínodo era o principal órgão administrativo. Então se convoca uma reunião do sínodo para que a igreja proponha uma resposta. Vamos entender o que é esse movimento, vamos analisar as suas bases. É prudente? Não é prudente? Vamos mudar a nossa forma de pensar? Não vamos? Como é que a gente vai lidar com esse movimento? Então se convoca exatamente o Sínodo de Dort, né, o de Dordrecht, né, que era o nome da cidade onde aconteceu a reunião, né? A gente chama de Sínodo de Dort, né? Que produziu como documento os Cânones de Dort. Se você colocar lá no Google, Cânones de Dort, você vai ver esse documento. Ele é domínio público, né? Um documento antigo, então você consegue achar ele aí de graça na internet. Ele é um documento não tão assim, ele é um documento mais ou menos fácil de ler, a linguagem dele é bem rebuscada, né, pelo período, né? Mas ele é basicamente a exposição bem detalhada do que nós resumimos como 5 pontos do calvinismo. Se você quiser entender de maneira completa o que são os 5 pontos do calvinismo, põe lá no Google, Cânones de Dort, e lê o documento. Lá vai estar exatamente qual foi o parecer do Sínodo de Dort em relação à tradição humanista e ao movimento arminiano na época, certo? Então, exatamente isso aí, né? Eu já até respondi a 3, né? Qual o nome do documento que foi formulado, né? Que foram os cânones de Dort. Então, os 5 pontos do calvinismo, eles são amplamente expostos nos cânones de Dort, ok? Então entendam, só para a gente entender, os 5 pontos do calvinismo, como até no texto aqui diz, não foram propostos por Calvino. Calvino já estava morto nessa época, há quase 100 anos já, né? Então Calvino não é o proponente dos 5 pontos do calvinismo, nem Armínio é o proponente da doutrina arminiana propriamente dita, né? Ele só dá as bases, mas quem vai desenvolver a doutrina arminiana são os remonstrantes, né? E é peculiar, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque nem Calvino propõe os 5 pontos do calvinismo e nem Armínio propõe os cânones, ou a remonstrância, né? Então a gente, por mais que a gente muitas vezes associe esse modo de pensar a essas figuras, mas não tem nada a ver com Calvino e não tem nada a ver com Armínio, apesar de carregar esse nome, né? E é interessante para a gente pensar porque o pensamento doutrinário ele se desenvolveu apesar dos seus proponentes, né? Então, mesmo Calvino tendo morrido, e muito jovem, por sinal, né? Ele morre aí aos 55 anos, mas a doutrina por ele proposta continua a se desenvolver, né? E Armínio é a mesma coisa, né? Ele lança as bases, mas ele mesmo não vai desenvolver muitas coisas. Quem vai desenvolver é basicamente aqueles que vieram após ele, né? 4. Quais são os 5 pontos do calvinismo? E aí, quais são os 5 pontos do calvinismo? Esse aí vocês têm que decorar. Depravação, Depravação. constitucional, expiação, desprezo, se existir, etc. Exato, né? Tem uma forma muito fácil de vocês decorarem isso aí, porque em inglês isso aqui forma um acróstico, né? Vocês sabem o que é acróstico? Você lembra lá das aulas de português? Vocês têm que obrigação de saber. Vocês estão na escola ainda, né? Eu falo, não, minha vibe não é português. Eu odeio português. A sua mãe é professora de português, Isabel. Se você não souber o que é um acróstico, isso é uma vergonha. Não sei. Eu vou ter que falar com a Adriana. Tem lógica um trem desse, tá? A menina não sabia o que é um acróstico. Vamos lá. Acróstico é quando você pega as primeiras letras de uma frase, de uma palavra, e esse conjunto das primeiras letras forma uma nova palavra, né? Então, em inglês, esses 5 pontos do calvinismo, eles formam um acróstico. Vocês já viram que geralmente... Vocês podem observar. Se não observaram, depois vocês observem.
É muito comum que igrejas reformadas, institutos reformados, eles sempre usem uma flor como símbolo, né? Por quê? Porque aquela flor é uma tulipa. Por que uma tulipa? Porque em inglês isso aqui chama tulip. Total deprivation, unconditional election, limited, limited expiation, uh, perseverance of saints, né? É basicamente isso, né? Irresistible grace, né? E perseverance of saints, né? Então, quando você junta essas palavras... Isso você... Não, Eu vou pesquisar no livro. não, mas depois eu pensei lá, tulip, né? Aí... Ela vai, rapaz, eu nem gosto de inglês. Tá pronto, aí vocês decoram em português, não tem problema também não. Eu falei, eu não sei nada de inglês. Beleza, vocês não precisam saber não, mas é só que assim, pra mim ajudou, né? Mas assim, se vocês tiverem algum contato com facilidade, né? Mas é por só explicando, é por isso que você vai ver geralmente as igrejas reformadas ou institutos reformados usando flores nos seus brasões, nos seus símbolos, em referência ao símbolo, né? Ao acróstico da tulip, né? Dos 5 pontos do calvinismo, né? Então, é só uma curiosidade, né? Se tornou comum no meio reformado, exatamente por conta dessa questão, né? Então agora, até aqui tranquilo, agora a gente vai pensar em cada um desses pontos, né? Talvez onde dê um pouquinho mais de perguntas, de questionamentos, tá? Eu vou entrar nessa questão que a Jamie também colocou, e eu vou tentar aqui também sempre fazer um paralelo com aquilo que a doutrina arminiana coloca para a gente entender o porquê da proposição, tá? Então, para a gente ver, para facilitar o entendimento, né? Então, primeiramente, o que é depravação total? O que a depravação total ensina? Pode falar. O pecado original respondeu todas as áreas da natureza humana. Isso. Sumida. Não, é assim, é só. O pecado original corrompe todas as áreas da natureza humana. E é interessante a gente entender isso. Quando eu falo de depravação total, eu não sei se eu falei isso na aula passada, na retrata, não lembro, né? A gente tem que entender aqui, ó, tem duas formas de a gente entender depravação. A gente pode entender depravação em profundidade e em abrangência. Eu falei isso nas outras aulas? Não, né? Depravação em abrangência, depravação em profundidade, não, né? Então, por exemplo, quando eu falo em depravação em profundidade, eu estou pensando em depravação em quão terrível alguém pode ser, certo? Então, quão mais profundo a depravação de uma pessoa, mais terrível ela vai ser, certo? Ou seja, porque assim, todos nós somos pecadores, mas mesmo que todos nós sejamos pecadores, nós vamos ver que existem pessoas que cometem coisas que até para nós que somos pecadores são coisas bárbaras, certo? Mesmo para nós que somos pecadores, tem algumas coisas que a gente vê que a gente fica, né? Fica assim, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso, né? É o pecado, isso é inquestionável, né? Mas aí eu estou pensando em pecado em profundidade. E em profundidade isso é variável. Agora, em abrangência, isso é igual. Quando eu falo em depravação total, eu estou falando que todas as áreas da existência humana foram tocadas pelo pecado. Não necessariamente em profundidade, certo? Mas necessariamente em abrangência. Então, os nossos relacionamentos, a nossa racionalidade, as nossas emoções, a nossa espiritualidade, tudo isso é marcado por pecado. É isso que eu estou falando quando eu penso em depravação total. Estou pensando em abrangência. E por que que nós falamos que a depravação é total? Porque no arminianismo, eles também creem na depravação, certo? O arminiano também crê em pecado. Eles não têm dificuldade de crer que existe pecado. Mas eles creem em uma depravação que é parcial. Ou seja, o homem também é pecador, mas não em abrangência, certo? Existem algumas áreas de depravação profunda, mas em abrangência, essa abrangência não é completa. Porque quando você mostra, ou pelo menos quando a argumentação, né, arminiana fala
que essa depravação ela não é completa, ela não é total, ainda existe uma capacidade, um resquício de bondade ou um resquício de força de vontade que pode levar o homem a reagir positivamente, certo? Porque se ela não é em abrangência, ainda existe espaço para uma resposta positiva. Então, essa foi o primeiro ponto de discordância. O movimento da remonstrância, o movimento arminiano, crê na depravação do homem, crê no pecado do homem, mas ele não crê nessa abrangência do pecado, certo? Então, entenda, os arminianos também creem que nós somos pecadores. A dificuldade deles é exatamente a divergência doutrinária no quão abrangente essa depravação é. Para nós, calvinistas, nós cremos que isso toca todas as áreas da existência humana, sem exceção. Para eles, existe em uma menor proporção, levando a depravação a ser parcial, dando ainda ao homem de responder positivamente. Então, o homem é mau, mas ainda existe um resquício de potencial que pode o levar a responder por si mesmo, certo? Primeiro ponto é esse, ok? Tranquilo? O segundo ponto é a eleição incondicional. Foi nessa aqui, né, que você tinha colocado, né? Como é que vocês colocaram aí? O que é eleição incondicional? Podem ler, só a Jamin que está falando, fala outra pessoa aí. O que é eleição incondicional? Ocupando toda a aula. Vai cometer que Deus não permitiu. Ele não permitiu que a humanidade perecesse eternamente no império. Por isso, antes da missão mundo, escolheu homens impérios como serem santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, os predestinou a passar Isso, né? Isso, né? Sua resposta ficou bem completa. E tá certinha. Só ficou em longa, né? A versão resumida. Não temos mérito, mas Deus por si mesmo nos deseja amar e salvar, certo? Qual que é a lógica aqui? Aí eu vou responder a sua pergunta, Jamil. Talvez, eu não sei se você, talvez, não sei qual que é o tipo qual foi o tipo de profundidade e de entendimento que vocês têm sobre essa questão, mas os arminianos também creem na eleição, certo? Fala assim, mas se você talvez teve contato, né? Eu não sei o que você já ouviu na internet, se já teve contato com o meio pentecostal, fala, não, mas o arminiano ele tem repulsa à eleição, né? O pentecostal, né, tem repulsa à doutrina da eleição, né? A grande questão é que em muitas igrejas evangélicas brasileiras, o que se chama de arminianismo é muito mais parecido com um semi-pelagianismo do que com um arminianismo propriamente dito. Porque o arminianismo, nos moldes propostos por Armínio e pelos remonstrantes, também cria na eleição. Não na eleição incondicional como Calvino propunha, como os calvinistas propunham, né? Quem rejeita a ideia de eleição é Pelágio, não é Armínio. Então assim, mas esse é um problema teológico que nem é nosso também. Aí quem tem que resolver são os pentecostais, não sou eu. Eu sou calvinista, então meu problema é minhas questões são outras, né? Mas, na prática, muitas das igrejas pentecostais brasileiras, que se dizem arminianas, elas doutrinariamente são mais pelagianas do que arminianas. Tá? Então, é por isso que às vezes a gente vê muito no meio pentecostal ou em pessoas que têm uma tradição, né, ligada a esse movimento, tendo repulsa à ideia de eleição, né? É estranho. Acho que Armínio se assustaria, né, com o que transformaram o que ele propôs doutrinariamente, né?
porque o próprio Armínio cria na eleição. A grande diferença é que, para eles, a eleição era condicional. E que é exatamente isso aí, Jamil, você falou que ficou com dificuldade de ler. Qual que era o entendimento da remonstrância sobre a eleição? A eleição era condicionada na capacidade de resposta, que é exatamente essa frase aí. Qual que era a ideia? Deus, no uso da sua soberania e no conhecimento de todas as coisas, ele tem o que ele chama de presciência. Deus sabia quem responderia ao seu chamado. Então, lembra que eu falei que a depravação lá para os arminianos é parcial? Então, baseado na depravação parcial, alguns vão responder ao chamado do Evangelho. E Deus sabe, no uso da sua presciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas, certo? Presciência não, meus irmãos. Da onisciência, né? No uso da sua onisciência, Deus sabe quem é capaz de responder ao chamado do Evangelho. Então, baseado na sua onisciência, baseado então nessas bases, ele escolhe. Então percebam que Armínio não rejeita a eleição, mas ele condiciona a eleição ao atributo da onisciência de Deus. A isso nós damos o nome de, aí sim, presciência. Então, a eleição no arminianismo, ela é uma eleição condicional. Condicionada ao quê? A presciência de Deus àqueles que viriam a responder ao Evangelho. Então percebam, eles não rejeitam a doutrina da eleição, mas eles adicionam na fórmula uma resposta humana. Então, a base da eleição é a capacidade humana de responder ao chamado do Evangelho. Na visão arminiana, né? Então, a proposta arminiana era essa. Então, eles não rejeitaram a eleição, mas eles transformaram a eleição em algo condicional. Condicionado ao quê? Ao pré-conhecimento de Deus de quem responderia. Ou seja, o foco é colocado na capacidade do homem de responder. Que é exatamente aquilo que eu coloquei para vocês lá no começo. Uma visão positiva do homem, certo? Então, na visão arminiana, o homem tem a capacidade de, por si só, responder ao chamado do Evangelho, e somente se ele responde, Deus então o elege, certo? O que nós, calvinistas, afirmamos e o que os cânones de Dort vão responder? Que não existe base meritória para eleição. Por mais que Deus ele saiba, antes da fundação do mundo, quem seriam aqueles que responderiam ao chamado do Evangelho, nós cremos que aqueles que são capazes de responder ao Evangelho é porque Deus mesmo os elegeu. Não é porque nós tínhamos em nós mesmos uma capacidade de resposta. Foi um pouco do que eu vi com vocês na semana passada. Qual que é a base bíblica disso? Lembra que a gente viu Efésios 2, capítulo 1, os primeiros versículos, né, do 1 ao 3, né? Quando Paulo vai dizer que nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu as condições de agora ser chamados filhos do Senhor, pela graça somos salvos. Ou seja, a visão teológica que Paulo nos apresenta é que o homem por si só está na condição de morto. E se existe alguma resposta que emana do homem, é porque Deus o habilita a responder. Então, a base do pensamento calvinista, o que o sínodo de Dort vai entender e vai responder à visão arminiana é essa: olha, existe uma eleição e ela não é condicionada à resposta do homem. A resposta do homem só acontece porque Deus age. Então, percebam, os dois creem em eleição, tanto arminiano como calvinista. Só que o arminiano coloca o foco no homem em responder ao Evangelho,
E a visão calvinista coloca a visão em Deus, em habilitar o homem a responder ao evangelho. Então não é uma questão de não crer em eleição, porque ambos creem. A questão está no foco de resposta, certo? Então o calvinismo vai colocar a base de escolha em Deus e o arminianismo vai colocar a base de escolha na capacidade humana. Essa que vai ser a grande divergência doutrinária quando a gente pensa em eleição, certo? Então, qual que é a base? Eu até usei, eu até usei o Pedro, né, de exemplo na semana passada. Deus falou assim, o Pedro é bonitão, rapaz. Olha só que cara, gente boa, ajeitado, né? Não, fala assim, o Pedro é um pecador sem vergonha. Mas ainda assim eu amei. Ainda assim eu escolhi antes da família. Não só o Pedro, né? O Pedro é só ele, né? Todos nós, né? Não só o Pedro, né? Todos nós estamos aqui, né? Todos nós estamos nessa mesma condição, né? Não é por nada de bom que eu sou capaz de fazer, não é por nada de bom que existe em nós, mas é pela pura graça de Deus que age nos salvando, nos elegendo. Efésios 2 nos mostra isso, Romanos 9 nos mostra isso, Romanos 5. Então a gente tem outros textos bíblicos, né? A gente tem aqui, no estudo da semana passada tem muito mais texto bíblico que fala sobre disso, né? O estudo 6. Então é interessante os irmãos, né, se tiverem alguma dúvida, revisitar. Mas essa aqui é a base, né? Ok? Tranquilo até aqui? O 7, né? Expiação limitada. O que é expiação limitada? Jesus morreu especificamente para salvar os eleitos. Exato. E talvez esse daqui é um dos pontos que até existe uma... Até alguns reformados tem algumas questões com isso, né? Mas a gente vai entrar nisso aqui, tá? Qual que é a ideia da expiação limitada? O amor de Cristo é suficiente. Entendam aqui. E entender essa distinção é muito importante. O amor de Cristo é suficiente para salvar o mundo todo, mas efetiva nos eleitos, que é por quem Cristo se entrega, certo? Então entenda. A gente não pode confundir amor de Deus com efetividade do sacrifício redentor. Então qual que é a ideia? A morte de Cristo, ela é suficiente para salvar o mundo inteiro? A Bíblia nos mostra. A morte de Cristo, ela é suficiente para toda a humanidade. Mas ela é efetiva nos eleitos, que é por quem Cristo se entregou. Então, qual que é a grande questão aqui? O arminianismo, né, o movimento a remonstrância, propôs uma expiação geral. O que é a expiação geral que o arminianismo vai defender, que vai expor, né? A ideia é que Cristo morre na cruz e derrama a sua graça sobre toda a humanidade. Ou seja, a expiação, ela é uma expiação pelo mundo inteiro. Então a ideia é que Cristo morre pela humanidade para dar uma possibilidade, para que todo aquele então que venha desejar Deus possa ter essa porta aberta por meio do sangue de Cristo. Então é uma graça que ela é abundante, sem nenhum tipo de restrição. E nós entendemos que isso pode gerar um problema muito sério. Em que sentido? Se eu digo que a morte de Cristo é por todos, então Cristo morreu por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai ser salva, porque na prática é isso que o arminianismo está dizendo. Se a expiação ela é geral, é por toda a humanidade, mas na prática, o próprio movimento arminiano sabe, né, e afirma isso, né, que nem todos vão ser salvos. Nós vamos ter dois problemas. Nós vamos ter, na verdade, um problema maior, então na eficácia do sacrifício de Cristo. Como é que Cristo morre
por pessoas que não vão ser salvas. Porque se Cristo morreu por todos, mas ainda tem gente indo para o inferno, então o sacrifício de Cristo não é poderoso. E o sacrifício de Cristo não é suficiente. Ou seja, Cristo não é suficiente. Então, a grande questão que nós entendemos nesse conceito de uma expiação geral é exatamente esse. Porque se você torna a expiação algo genérico para todo mundo, mas tem gente indo para o inferno, mesmo Cristo tendo morrido por elas, então Cristo não é suficiente. E Cristo não é o Todo-Poderoso, no fim das contas. Porque como é que o Filho de Deus morreu por alguém e esse alguém se perde? Então nós cremos que isso gera um problema cristológico muito sério. E é por isso que esse ponto ele foi veementemente rejeitado pelo Sínodo de Dort, né, pelos teólogos de Dort. Né? Por quê? Porque o que nós entendemos é que sim, o sacrifício de Cristo ele é suficiente, porque o sangue de Cristo basta. Hebreus vai nos mostrar isso, né? Por que nós não precisamos continuar o sacrifício de bodes e de ovelhas e de bois como era feito no Antigo Testamento? Hebreus vai nos explicar isso muito bem, porque o sacrifício de Cristo basta. É um sacrifício perfeito, que é o próprio Filho de Deus, é um sacerdote perfeito, que é o próprio Cristo encarnado. Então, o ofertante e a oferta são perfeitos e suficientes. É só você ler a carta aos Hebreus que o autor ele vai desenvolver essa ideia muito bem, teologicamente falando. Então, de fato, o sacrifício de Cristo ele é suficiente, mas nós entendemos que ele vai ser eficaz apenas nos eleitos. Então, Cristo morreu na cruz não foi por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente, mas ele é efetivo nos seus eleitos. E Cristo vai falar dizer, olha, quando a gente vê assim, ó, que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eles ouvem a minha voz e me seguem. O próprio Cristo me mostra, fala assim, olha, eu estou aqui falando, mas nem todos estão ouvindo. Mas aqueles que são meus estão me ouvindo e estão me seguindo. Cristo mesmo vai dizer, aqueles a quem o Pai me confiou me seguem. Ou seja, existe um grupo que foi o próprio Pai que chamou e o entregou a Cristo. E é por esses que Jesus se entrega. Por mais que o seu sacrifício seja suficiente para a humanidade, ele só vai ter efetividade por aqueles a quem Cristo, aqueles a quem o Pai elegeu, e é por esses que Cristo morreu. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa, se Cristo morreu por alguém e essa pessoa vai para o inferno, isso tira toda a soberania e suficiência de Cristo. Não tem como, é insustentável essa verdade. Se Cristo morreu por alguém e esse alguém se perde, Cristo não é Deus, ele não é soberano. Ele não tem toda a autoridade e ele não é suficiente. Porque está condicionado, aí bota ver. Então, Cristo está condicionado a mim, a minha capacidade, a minha resposta. Não faz sentido nenhum isso. Então, nós entendemos que a expiação ela é específica, ela é limitada. É pela igreja. Por aqueles a quem... Pela igreja, não somente a igreja, né? A igreja eu estou pensando no cenário de Novo Testamento, né? Então, a gente tem que entender que é por aqueles que pertencem a Deus, certo? Em resumo, né? A expiação ela é limitada e a morte de Cristo ela é eficaz, né? Apenas naqueles que foram chamados pelo Pai antes da fundação do mundo. Por mais que Cristo seja suficiente para toda a humanidade, né? Ela só vai ser eficaz naqueles a quem Deus chamou antes da fundação do mundo, certo? Ok? Até aqui? Ok. Graça irresistível.
E aí? O que é graça irresistível? O que você colocou aí, Pedro, para nós? Rapaz, pode ler aí, moço. Vamos, gente, vocês têm que responder. Alguém de vocês aí, o que é graça irresistível? Deus faz merecer soberanamente os eleitos para a salvação. Exato, né? Graça irresistível, uma graça que, quando outorgada no coração do eleito, o leva a desejar e amar a Deus, de modo que é impossível fugir dessa graça, né? Então, qual que é a realidade? A visão arminiana crê que a graça existe. É outra questão, né? Também creem na graça, mas ela é uma graça preveniente, ou seja, é uma graça que Deus oferta. Você aceita se você quiser ou não, certo? Então, ela é uma graça onde Deus ele faz uma oferta para a humanidade e cabe a nós recebermos ou não essa graça. O que nós afirmamos é que a graça ela é irresistível, né? Ou seja, quando Deus outorga graça, é impossível para o seu eleito fugir dessa graça. Aí fala assim, não, pastor, então não é graça, né? Se Deus... Aí tem algumas, a gente discutiu, mas que é a graça da ideia de favor, né? Então, mas se é uma graça que me arrasta, como é que é graça, né? Se ela está me forçando, né? Esse às vezes é o questionamento que a gente escuta, né? O que a gente tem que entender é que é uma graça que não nos... Aí, que geralmente os arminianos vão dizer assim, olha, Cristo está na porta e bate, né? A gente tem que ir lá e abrir a porta, né? Então, assim, vai usar muitas vezes esse texto para argumentar, né? Mas a grande verdade é que, usando esse texto de Apocalipse, né? Que é a ilustração que se usa, né? Mas a ideia de uma graça que é irresistível é que Deus, ele age de maneira tão soberana e tão graciosa, conduzindo os nossos pensamentos, mudando as nossas paixões, mudando a nossa forma de enxergar a realidade, que se torna impossível entender essa graça e não se render a ela alegremente. Então a graça é irresistível, não no sentido que Deus te ama, assim, né? Tem uns que Deus faz isso, né? Deus vai lá, dá uma cacetada, amarra, arrasta, né? Porque tem uns que precisa, né? Mas tirando essas ações mais enérgicas de Deus para trazer algumas pessoas para o prumo, via de regra, a graça ela é irresistível, exatamente porque Deus ele age nos nossos pensamentos, nas nossas paixões, nas nossas afeições, de modo que o nosso coração se torna tão rendido a Deus que ela é irresistível não porque Deus usurpa quem eu sou, mas porque Deus conduz toda a minha vida para eu desejar de maneira plena e soberana, de plena e perfeita, certo? Então entendam, graça irresistível, diferente do que às vezes a gente pode ser acusada, não é que Deus arromba o nosso coração e sai arrastando a gente, né? A graça ela é irresistível no sentido de que Deus ele nos convence e nos molda. Eu acho que a ligação na palavra, ela vai cair esse que devia ter jornativo. Irresistível, né? Pois sim, aham. Você vai para de graça, você não vai precisar pagar, né? As pessoas pensam que com Deus é algo assim também. Eu posso fazer o que quiser e eu vou no final entrar a filha para de graça. Mas é o graça que tem um custo. Sim, sim. Entrega da vida, né? Aham. Dizer, não vou pecar, entregar totalmente a vida, você conduzir essa vida. Sim, exatamente. São o sentido de perder o que é. Venha permitir essa graça. Braço, né? Geralmente sim, né? Mas como eu falei assim, às vezes é uma problemática muito mais terminológica do que de fato um problema bíblico, né? Porque biblicamente eu acho que assim, é uma questão até que tranquila, né? Mas às vezes a gente tem essa dificuldade, né?
Ah, e a 9, né, que é o último dos pontos, perseverança dos santos. Os eleitos de Deus, provençais, continuarão no caminho da salvação. Exato, né? Os eleitos continuarão no caminho da salvação, visto que os mesmos, ah, visto que, perdão, visto que o poder de Deus que os salvou os preservará e os santificará até o final. Depois eu pego lá com você. Então, qual que é a ideia? Por que foi proposto esse último ponto aqui, né, da perseverança dos santos, né? Na visão arminiana, existe a possibilidade de você cair da salvação, né? Usando um termo que é bem comum no linguajar, né, popular, né, do evangelicalismo, né? Então, assim, a pessoa tá lá firme na igreja, de repente cai da fé, né? Enfim, né? O nome que você quiser dar aí, né? Nós entendemos que isso, para um eleito, é impossível. Em que sentido? No sentido de que os eleitos, pensem comigo, na verdade é a consequência lógica de tudo que a gente viu até aqui. Porque se eu sou completamente depravado, se eu sou salvo, não é por mim mesmo, mas é por Deus. Se Cristo morreu por mim, sendo eu um eleito, e eu sou alcançado por uma graça que é irresistível, nada disso aqui vem de mim, vem de Deus. O mais natural é que, então, não é por pecador eu sou, depravação é total, né? Então, a eleição é incondicional, não é por meus méritos, então os meus méritos já se mostraram insuficientes lá atrás, né? Não é por mim, então, o que me dá a graça é o sacrifício de Cristo, o que me transforma é a graça de Deus. Percebem como toda a base salvífica no calvinismo não está no homem, mas está na figura divina? Então é por isso que nós entendemos que é impossível que alguém que de fato é eleito de Deus se perca. Por quê? Porque se tudo está focado na figura de Deus e na ação de Deus e na preservação de Deus, não depende de nós. Então a perseverança dos santos é exatamente essa doutrina que junta, né, tanto a salvação como a santificação, né? Então Deus preservará, né, os santos ou a sua igreja até o fim. Então Deus nos salva, Deus nos faz o seu povo e Deus nos faz perseverar ou persevera com a gente até o fim, no processo que nós chamamos de um processo de santificação, né? Não é que nós vamos perseverar até o fim porque a caminhada vai ser fácil. Nós vamos perseverar até o fim porque Deus vai nos sustentar nessa caminhada. Aí vem o processo de santificação, né? De crescimento espiritual, nos munirmos dos meios que Deus mesmo nos dá, né? Que a gente vai entrar nos meios de graça, leitura bíblica, oração, sacramento, né? A comunhão dos santos, enfim. Tudo isso são os meios que Deus mesmo nos proporciona para que nós possamos perseverar. Diante disso, geralmente surge uma pergunta: pastor, mas e aquela pessoa que está na igreja, né, que se perde, né, sai da igreja, né? E se vocês já estão na igreja há algum tempo, talvez vocês já viram isso, né? Uma pessoa que talvez passou uma boa parte da sua vida, né, ou talvez, né, na igreja, aparentemente demonstrava algum tipo de conversão, de arrependimento, mas de repente deixou a igreja, se perdeu, né? Enfim. Como é que fica nesses casos, né? Então a pessoa não era eleita. Assim, o que a gente tem que entender nesse ponto é que nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que é eleita por algum motivo se perder ao longo do seu caminhado, mas depois de um tempo voltar para os caminhos do Senhor, né? Talvez um personagem bíblico que nos mostra muito bem isso aí é Jonas, né?
Jonas estava lá, né, todo obstinado, né? Não vou fazer o que Deus manda, vou fugir do Senhor, né? Deus mandou ele para pregar em Nínive, né? Então, não, vai para a direita, não, eu vou para a esquerda, né? Então, vai para o outro lado, tenta fugir do Senhor. E Deus, na sua soberania, usa os seus meios para preservar o profeta e fazê-lo perceber a loucura que ele cometia, certo? Então é um exemplo, talvez aí bem claro, de como é que um homem que é crente, né, foi crente, mas por um tempo caiu em uma situação de rebeldia contra o Senhor e voltou, certo? Depois de um certo tempo, Deus usou os seus recursos, Deus usou os seus caminhos para fazer aquele que era um filho seu voltar para o caminho. E tem aqueles que são os filhos da perdição. Talvez o exemplo mais claro desse é Judas, certo? Caminhou com Cristo, viu sinais, viu milagres, viu maravilhas, mas no fim das contas é chamado de o filho da perdição. Por quê? E na igreja nós temos também pessoas que talvez vão estar aqui, gostam de estar na igreja, gostam de cantar, gostam de ouvir a palavra, mas que nunca vão ser verdadeiramente mudadas pelo Evangelho e vão se perder em algum momento. Pastor, por quê? Meu irmão, não sabemos. Igual a gente colocou aqui, do mesmo modo que eu não sei porque eu sou um eleito de Deus, eu não sei por que alguém não é. A Bíblia é muito clara em nos mostrar isso. Paulo vai falar isso, olha, por que Deus, quando ele vai usar o exemplo de Sara e Agar, eu até citei isso na semana passada, né? Que é Gálatas 4, né? Por que ele escolhe uma e rejeita a outra? Porque ele é soberano para fazer. E quem sou eu para questionar? Quem é o pó para questionar o Criador? Quem é o vaso para questionar o oleiro? Não sei o porquê, mas Deus assim fez, né? Então, a perseverança. Então, o que nós cremos na perseverança dos santos? Todos aqueles que pertencem ao Senhor perseveram até o fim. Não quer dizer que a gente não possa passar por muitas dificuldades, não quer dizer que a gente vai ter altos e baixos, claro que vamos ter, podemos ter, mas aqueles que pertencem ao Senhor permanecerão até o fim. Deus, ele sempre tem os seus meios, sempre tem os seus recursos para trazer os seus de volta para o caminho, sempre. Isso é inquestionável, e a Escritura nos dá exemplos disso. Ao mesmo tempo que aqueles que são os filhos da perdição, invariavelmente também vão se perder. Certo? Aqui, ok? E para a gente encerrar por hoje, o que os 5 pontos refletem? Não está errado. A nossa ênfase é essa, né? A resposta, né, teológica é essa, né? A soberania de Deus em todas as coisas, né? Então, você colocou... Então, o foco, e foi o grande objetivo dos cânones de Dort, né? Era pegar essa influência humanista, retirar e voltar o foco para a soberania de Deus, certo? A igreja caminhou de maneira distinta, né? O movimento remonstrante não entrou na igreja holandesa, mas fez os seus discípulos. Então, que a gente vê a permanência até hoje, né? Do movimento arminiano. Igual eu disse para os irmãos, no Brasil, aqueles que se identificam arminianos, sobretudo no meio pentecostal, né? Nem sempre são tão arminianos assim, né? São mais pelagianos do que arminianos, né? Mas igual eu falei, não é um problema meu, é um problema dos pastores deles, né? Deles, da teologia deles, né? Tem que me preocupar com aquilo que é a minha preocupação, né? Enfim, né? Então, até que no Brasil a gente tem, né, alguns expoentes arminianos mais doutrinariamente esclarecidos, né? Então, hoje em dia tem, né, na internet alguns pastores e líderes arminianos que têm sim uma boa argumentação, têm sim uma base doutrinária, bem diferente, inclusive, do que muitas igrejas arminianas colocam. Arminianas, assim, né? Pentecostais, né? Exatamente porque tem uma clareza doutrinária mais... Então, o arminianismo, ele não negou nenhum desses princípios de graça, eleição, né? Da palavra de Deus,
mas eles mesclam isso com o movimento humanista, né? Basicamente essa é a ideia, certo? E, o Sínodo de Dort, ele foi basicamente uma quebra e retirada do humanismo dessas doutrinas básicas.